carros que saíram de linha em 2021, 10 modelos que deixaram o mercado. Ford Ka, hatch Sedan. Com o fechamento das fábricas da Ford em janeiro de 2021, todos os carros nacionais da marca saíram de linha. As primeiras baixas de 2021 já aconteceram em janeiro, e com uma dupla boa de vendas. Com a decisão da Ford de abandonar toda e qualquer produção no Brasil, Ka e Ka Sedan deixaram de ser produzidos em Camaçari, na Bahia, logo no primeiro mês do ano. O Ka começou a ser produzido no Brasil em 1997 em sua primeira geração, quando ainda era um subcompacto. Projeto brasileiro, esta terceira geração foi lançada aqui em 2014 sobre a plataforma do Fiesta, maior e com uma variante sedã. Detalhe que o hatch ficou quase sempre, nestes 6 anos, entre os 3 carros mais vendidos do país. Só em 2020, ano marcado pela pandemia, foram mais de 67 mil unidades. Já o Ka Sedan anotou 27 mil emplacamentos no acumulado de 2020. Ford EcoSport. EcoSport era um dos poucos SUVs compactos vendidos no Brasil a oferecer versão com tração integral. A debandada da Ford não poupou o modelo que foi o responsável por criar o segmento de SUVs genuinamente urbanos. Lançado em 2013 com uma segunda geração em 2013, o Eco marcou a história da indústria automobilística brasileira. Se todo mundo correu para fazer SUVs, parte da culpa é deste Ford. O utilitário esportivo foi único por um bom tempo e vendeu muito por mais de uma década, praticamente sem concorrentes diretos. Só mesmo depois de 2015 que sentiu o baque nas vendas, após a chegada de quase meia dúzia de crossover com a mesma proposta. Também era produzido em Camaçari, na Bahia, sobre a mesma plataforma do Fiesta. Despediu-se como um dos carros mais vendidos da história automobilística brasileira, com mais de 1,2 milhão de unidades. Volkswagen Up. Apesar das qualidades técnicas, o Up não caiu no gosto do consumidor. O Up era um carro legal, bem construído, com motores eficientes, mas muito mal posicionado no mercado. Lançado no início de 2014, era um subcompacto moderno, só que menor e pelo mesmo preço que um Gol. Obviamente, nunca vendeu o que a Volkswagen imaginava. Curiosamente, todo mundo já dava o carro como morto em 2020. Mas, na última semana de dezembro do ano passado, a montadora lançou a linha 2021 do Up. Com apenas uma versão de acabamento e homologado para 4 passageiros. Desta forma, se adequava à legislação que obriga cintos de 3 pontos e encostos de cabeça para todos os ocupantes. A despedida, porém, não tardou e o modelo se tornou um dos carros que saíram de linha em 2021. Em abril, a Volks anunciou o fim da fabricação do Up. Com pouco mais de 7 anos de história. Neste período, foram mais de 225 mil unidades vendidas. Toyota Etios, hatch Sedan. Vendas da linha Etios caíram após o lançamento do Yaris. Um dos carros que mais sofreu bullying na história do automóvel também figura entre os que saíram de linha em 2021. Em março, a Toyota anunciou que as últimas unidades de sua gama compacta de entrada seriam fabricadas em Sorocaba, também com pouco tempo de produção local, menos de 8 anos. Porém, desde o lançamento, em 2013, o Etios sempre foi alvo de críticas no mesmo ritmo em que vendia bem. Ao todo, até abril deste ano, foram mais de 650 mil unidades das duas carrocerias. Os emplacamentos só arrefecerão mesmo depois de 2018, com a chegada do Yaris, bem melhor resolvido. Nissan V-Drive. Com a chegada do novo Versa do México, em 2020, o sedã brasileiro adotou o nome de V-Drive para ser o carro de entrada da marca japonesa no Brasil. Mas não completou sequer um ano com este novo batismo. Em setembro,
o modelo deixou de ser fabricado. Apesar do ótimo espaço interno, porta-malas generoso e do menor custo de revisão entre os compactos, o V-Drive perdeu o sentido de ser. Defasado em relação aos rivais e ao irmão mexicano, não emplacou nem 5.000 unidades nos 7 meses de vida que teve em 2021. Volkswagen Fox. Fox permaneceu no mercado por 18 anos. Outro dos carros que morreram em 2021 e no mês de setembro, o Fox sobrevivia de vendas diretas e do custo/benefício. Comercializado há anos em 2 configurações, sempre com o motor 1.68V de até 104 CV, o veterano hatch sentiu o beijo da morte conforme as novas normas de emissões do Procon se aproximava. Foram 18 anos sobre a mesma plataforma, uma base simplificada do primeiro polo brasileiro, de 2001 e mais de 1,8 milhão de unidades produzidas em São José dos Pinhais com direito à exportação para a Europa. Mitsubishi ASX. ASX era produzido no Brasil desde 2013. Nos primeiros dias de dezembro a Mitsubishi se despediu oficialmente do ASX. Oficialmente, porque o carro já era figurinha rara nas linhas de montagem de Catalão, desde a estreia, em meados de 2020, do Outubro Lander Sport, uma espécie de ASX remodelado. Lançado em 2010 no Brasil, o ASX começou a ser produzido por aqui em 2013, mas nunca passou por grandes mudanças na linha. Há 2 anos era vendido em versão solitária de acabamento com o motor 2.0 16V Flex e câmbio CVT. Mesmo como Mitsubishi mais em conta do mercado, no acumulado de 2021 teve pouco mais de 600 unidades entregues. Em 11 anos de Brasil, foram 75.000 unidades comercializadas. Honda Fit. Um dos carros mais queridos do mercado, e com clientes mais fiéis, também deixou de ser produzido em dezembro. O monovolume, famoso por ser um carro que não dá problema e pela versatilidade de seu espaço interno, se despediu da fábrica de Sumaré, e não ganhará nova geração, que já roda na Ásia e na Europa desde 2020. Lançado em 2013 com 3 gerações no Brasil, o Fit sempre foi um sucesso comercial. Em 18 anos de história no nosso mercado, soma mais de 600.000 unidades. A solução caseira da Honda para ocupar o lugar do carro será o lançamento do inédito City Hatch, em março de 2022. Fiat Uno. O Uno teve até série especial de despedida. A Fiat recentemente lançou uma série limitada, Tchau, para marcar o fim de trajetória do Uno no Brasil. O hatch compacto, em sua segunda geração, foi lançado em 2010, mas nos últimos anos a linha passou por sucessivas dietas até figurar apenas uma opção de acabamento solitária, que, no ano, não somou muito mais que 20.000 unidades. O Uno teve sempre a imagem de carro de vanguarda. A primeira geração, de 1984, foi pioneira em vários sentidos, desde coeficiente aerodinâmico até ergonomia e soluções mecânicas. A segunda geração quadradinha, por sua vez, agregou imagem de modelo descolado. Em 2 gerações e 37 anos, foram quase 4,4 milhões de unidades produzidas do compacto. Troller T4. O encerramento das atividades industriais da Ford no Brasil acabou extinguindo não apenas os produtos próprios, mas também o Jeep T4. Isso porque a Troller era controlada pela multinacional, que optou por fechar a fábrica da marca em Horizonte. As últimas unidades foram produzidas em setembro. O T4 surgiu junto com a própria Troller, em 1995. Após cerca de uma década atuando de maneira independente, a fabricante se tornou uma marca da Ford em 2007. A segunda e última geração do Jeep chegou ao mercado em 2014, com mecânica da picape Ranger. Em 2020, veio a versão TX4, equipada com câmbio automático. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.